Salve, salve! Eu queria discutir hoje com você um daqueles temas que deveriam ser tratados com mais seriedade. Estou falando de habitação. A gente vê a agenda de debates dos políticos e fica com a impressão de que a gente está perdendo tempo, inclusive e principalmente em áreas como habitação. A gente tem hoje um déficit habitacional que fica entre 7 e 8 milhões de moradias, sabendo que déficit habitacional é um número, é uma soma que inclui as pessoas que pagam aluguel exagerado, num patamar muito alto, que compromete muito a renda, coabitação, tem mais de uma família morando no mesmo lugar, e também habitação precária. Se você fosse conseguir enfrentar o déficit, já seria muito complicado. Mas a situação é mais complicada ainda porque a sociedade se movimenta. As pessoas se casam, as pessoas se separam, jovens viram adultos, viram pai, viram mãe, e isso também obriga ou pede, né, que a sociedade tenha mais casas. Tem uma conta que saiu recentemente, ela soma aquilo que precisa ser construída para resolver o estoque passado e aquelas casas que precisam ser construídas para esse movimento da sociedade que eu descrevi. 30 milhões de moradias nos próximos 7 anos, que é uma quantidade absurda. Como é que você vai fazer isso? É um investimento fabuloso. O Brasil não tem esse dinheiro. Aliás, nunca vai ter esse dinheiro. Só que, além do dinheiro, tem muita coisa que falta, né? Não dá para só você sair construindo casas por aí com o método construtivo ou os métodos que a gente tem hoje. A gente teria que mudar o método construtivo. A gente teria que, por exemplo, para cumprir nesse prazo de 7 anos, essa quantidade de casas, teria que, digamos que a gente tivesse o dinheiro, industrializar o processo produtivo, fazendo em fábricas uma parte das etapas das construções que hoje são feitas no canteiro de obra, de uma maneira artesanal, quase artesanal. Aí com isso, as obras poderiam ser feitas mais rápidas, se acabar em 1 ano e meio uma obra que hoje leva 2 anos e meio. Se a gente investir em industrialização, algumas etapas, na obra inteira, podem custar até 30% ou 50% mais barato. Então, claro, se você consegue cobrar menos ou gastar menos por unidade habitacional, você vai ter mais dinheiro para fazer mais casa. Então, esse processo de industrialização é importante e ele envolve trocar a alvenaria tradicional por bloco de concreto, até por aço. E isso, se você fizer, tem que olhar também para a tributação. Porque hoje a tributação desestimula as novas tecnologias. Para você ter uma ideia, se você pega uma etapa da obra e faz numa fábrica, o imposto é maior do que se você fizer a mesma coisa no canteiro. É estranho, mas é assim, é a realidade tributária brasileira. Se a gente tem tecnologia, consegue investir nisso, se a gente consegue ter novos materiais, se os canteiros de obra forem usados mais para montar os conjuntos que chegam prontos de etapas nas fábricas, em vez de ficar fazendo tudo ali na obra, você consegue usar menos mão de obra, você consegue reduzir o custo final da unidade, que vai ajudar quem vai comprar, que vai pagar uma prestação menor. Daí porque eu falei que esse tema deveria ser tratado com seriedade, um tema que parece que fala de déficit habitacional, mas fala de tecnologia, tributação, produtividade, e fazendo coisas assim, se conseguir enfrentar isso de frente, realmente o Brasil pode progredir sim.